Eu não sei como você chegou até esse vídeo, mas talvez isso não tenha sido por acaso. Talvez você esteja passando por um momento que ninguém consegue ver por fora, mas por dentro, tudo parece pesado demais. Um cansaço que não é só do corpo, é um cansaço da mente, um cansaço do coração. Você levanta já sem força. Você tenta seguir o dia, você tenta manter tudo em ordem, mas por dentro parece que algo está sempre te puxando para baixo. E o mais difícil não é nem o cansaço em si, é a sensação de que nada muda. Você tenta, você se esforça, você pensa em soluções, você espera por respostas, mas os dias continuam parecendo iguais. E isso começa a mexer com a sua mente de um jeito silencioso. Você começa a se perguntar se está fazendo algo errado, se está no caminho certo, ou se simplesmente a vida parou de avançar para você. E quando isso acontece, o peso não fica só no corpo, ele começa a entrar dentro de você, nos pensamentos, nas emoções, na forma como você enxerga tudo ao redor. E vem o silêncio. Um silêncio que não é apenas externo, mas interno também. Você pode estar cercado de pessoas, mas ainda assim sentir que ninguém realmente entende o que você está vivendo. E nesses momentos, a mente começa a falar mais alto, começa a trazer dúvidas, começa a trazer medo, começa a trazer insegurança. Mas eu quero te falar algo com calma agora, sem pressa, sem emoção forçada. Só com verdade. Nem sempre o fato de você não ver mudança significa que nada está acontecendo. Existem fases na vida em que o processo é invisível, mas ele ainda está acontecendo. O ser humano tem dificuldade de lidar com isso, porque a gente foi acostumado a acreditar apenas no que pode ver. Se não vê resultado, acha que não existe progresso. Se não vê resposta, acha que está tudo parado. Mas a vida não funciona sempre assim. Existem momentos em que tudo está sendo ajustado em silêncio, sem sinal, sem aviso, sem confirmação imediata. E nesses momentos, o que te sustenta não é a resposta, é a sua capacidade de continuar, mesmo sem entender. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, tentando seguir em frente sem clareza nenhuma. E isso cansa. Eu sei que cansa. Mas talvez hoje você não precise de uma resposta imediata. Talvez você só precise de força suficiente para continuar mais um pouco. É só mais um dia. Só mais uma noite. Porque mesmo quando tudo parece lento, mesmo quando parece que nada está acontecendo, a sua história não parou de ser escrita. E talvez o que mais tenha cansado você não foi a luta em si. Foi a lutar tanto tempo, sem saber quando as coisas finalmente vão mudar. Porque chega um momento em que a mente começa a ficar cansada de esperar, cansada de tentar ser forte o tempo todo, cansada de fingir que está tudo bem, cansada de carregar coisas que ninguém vê. E eu sei, às vezes parece que ninguém percebe o esforço que você está fazendo para continuar. Ninguém vê as noites difíceis, ninguém vê os pensamentos que passam pela sua cabeça quando você fica sozinho. E talvez você tenha chegado em um ponto onde já não sabe mais o que fazer, porque você tenta descansar, mas a mente não descansa. Você tenta distrair os pensamentos, mas eles sempre voltam, e no silêncio da noite, tudo parece ainda mais pesado. Mas escuta isso com atenção agora. Nem toda fase difícil veio para destruir você. Existem batalhas que revelam forças que você ainda não sabia que tinha. Existem momentos de silêncio que estão preparando você por dentro. Mesmo que agora você não consiga enxergar isso, porque às vezes a vida desacelera a gente sem avisar. E quando tudo desacelera, a gente começa a enxergar coisas que antes passavam despercebidas. Talvez você tenha passado tanto tempo tentando resolver tudo, tentando carregar tudo sozinho, que acabou esquecendo de cuidar da própria alma, esquecendo de respirar, esquecendo de descansar a mente. E isso vai pesando aos poucos, vai roubando a esperança devagar, vai roubando a energia, vai roubando até a vontade de continuar tentando. Mas dentro de você, ainda existe algo importante, porque, mesmo cansado, você ainda está aqui. Mesmo sem entender tudo, você ainda continua procurando uma saída. E talvez isso já seja um sinal de que você não desistiu completamente. Talvez exista uma parte sua, mesmo
pequena, que ainda acredita que as coisas podem mudar. E eu quero que você segure essa parte com força agora, porque existem fases da vida que parecem intermináveis, mas elas passam. O peso passa, a confusão passa, o medo passa. E mesmo que hoje você não consiga enxergar saída nenhuma, isso não significa que ela não exista. Às vezes a resposta está sendo construída em silêncio, devagar, um detalhe de cada vez. E talvez o que você mais precise agora não seja entender tudo imediatamente. Talvez seja apenas não desistir hoje, só mais essa noite, porque a sua história ainda não terminou. E depois de tanto tempo segurando tudo sozinho, você tenha começado a esquecer como é sentir paz de verdade, porque quando a mente fica cansada por muito tempo, até os pequenos problemas começam a parecer gigantes, e aos poucos, você vai carregando tantas coisas dentro de você, que chega um momento em que nem sabe mais explicar o que está sentindo. É como se existisse um peso constante, um peso silencioso, um peso que acompanha você durante o dia e continua ali quando a noite chega. E talvez ninguém perceba isso olhando de fora. Talvez as pessoas ainda achem que você está bem, que está forte, que consegue suportar tudo sozinho, mas só você sabe o esforço que está fazendo para continuar. Só você sabe quantas vezes precisou respirar fundo antes de levantar da cama. Só você sabe quantas noites tentou descansar, mas a mente não deixou. E é exatamente por isso que eu quero fazer essa oração com você agora. Sem exagero, sem palavras difíceis, só uma oração sincera. Deus, olha para essa pessoa agora, porque talvez ela esteja cansada de fingir que está tudo bem. Talvez ela esteja tentando ser forte há tempo demais. E por dentro, já não sabe mais quanto tempo consegue continuar assim. Então traz paz para essa mente cansada. Traz calma para esse coração acelerado. Tira esse peso invisível que ninguém vê, mas que ela sente todos os dias. E mesmo que as respostas ainda não tenham chegado, dá força para ela continuar caminhando. Dá esperança para ela acreditar mais uma vez. Porque no fundo, tudo o que ela precisa agora é sentir que não está sozinha. Então entra nesse quarto, entra nesse silêncio, entra nessa noite difícil e faz essa pessoa sentir a tua presença, mesmo que seja de forma simples, mesmo que seja apenas trazendo um pouco de paz para essa noite. Porque existem batalhas que ninguém consegue vencer sozinho. E talvez essa pessoa tenha tentado carregar tudo, sem pedir ajuda, por tempo demais. Mas hoje, ela não precisa carregar tudo sozinha, porque mesmo no silêncio, o Senhor continua vendo cada detalhe, cada lágrima escondida, cada preocupação guardada, cada medo que ela nunca contou para ninguém. E mesmo agora, no meio dessa noite, ainda existe esperança. E pela primeira vez em muito tempo, tudo o que você precisava era parar por alguns minutos e respirar. Porque quando a mente fica cansada por tempo demais, a gente começa a acreditar que vai se sentir assim para sempre. E aos poucos, a esperança vai ficando silenciosa também. Mas escuta isso com atenção agora. Nenhuma noite dura para sempre. Nenhuma fase difícil fica exatamente igual para sempre. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, o tempo continua andando. A vida continua se movendo. E talvez hoje você ainda não consiga enxergar saída nenhuma. Talvez tudo ainda pareça confuso. Talvez ainda existam perguntas sem resposta. Mas isso não significa que tudo acabou. Porque existem mudanças que começam pequenas, silenciosas, quase invisíveis. E mesmo sem perceber, você pode estar mais perto de uma mudança do que imagina. Talvez essa noite seja apenas uma pausa. Uma pausa para sua mente respirar. Uma pausa para seu coração descansar um pouco, porque você não nasceu para viver carregando esse peso sozinho o tempo inteiro. E mesmo que ninguém veja a batalha que está acontecendo dentro de você, ela é real. O seu cansaço é real. O seu medo é real. A sua dor é real. Mas a sua força também é, porque, apesar de tudo, você continua aqui. Continua tentando, continua procurando esperança, continua buscando alguma luz no meio dessa escuridão toda. E isso significa mais do que você imagina.
Então, antes de terminar essa oração, eu quero pedir mais uma coisa. Deus, dá descanso para essa mente. Traz silêncio para os pensamentos ruins. Faz essa pessoa conseguir dormir em paz essa noite. E quando o amanhã chegar, dá forças para ela levantar mais uma vez. Mesmo devagar, mesmo cansada, mesmo sem entender tudo ainda. Porque nenhuma dor dura para sempre. E mesmo no silêncio, ainda existe um caminho sendo preparado. Ainda existe esperança. Ainda existe recomeço. E talvez essa seja a noite em que algo dentro de você começa a mudar.